Olá, boa noite. Fala, mousalas. Beleza? Tava aí em João Pessoa, hein? Semana aí. Foi corrido, mas tive aí. Pessoal, o áudio tá legal? Dá pra escutar legal? Tá tranquilo? Não deu tempo. Ah, então tá me escutando, né? Então beleza. Tá top. Pô, obrigado, mozalas. Tamo junto. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento da nossa jornada de excelência em ultrassonografia músculo-esquelética. Estamos aqui já seguindo todo um aquecimento estratégico para você não perder nenhum tipo de conteúdo valioso para o aprendizado da ultrassonografia musculoesquelética. Se você quer aumentar, hoje nós vamos falar um tema muito bacana. Se você quer aumentar ainda mais o valor agregado à sua consulta, se você quer parar de depender exclusivamente dos planos de saúde, seja qual for a sua especialidade, reumatologista, ortopedista, ultrassonografista, radiologista, você precisa ficar até o final. Por quê? Porque nós hoje, além do conteúdo, vamos ter um convidado muito especial, tá? Então, fiquem ligados aí. Deixa eu já avisar o meu convidado que estamos ao vivo. Boa noite, doutora. Pessoal, se você chegou agora, já adianto. Essas lives, elas são o quê? Preparatórias, tá? Para o nosso evento completo, gratuito, 100% online gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho para dominar a ultrassonografia musculoesquelética com excelência, tá? Desde o zero absoluto à excelência. Esse é o nosso intuito. Tanto nos exames, tá bom? Quanto nos procedimentos ecoguiados, com muita segurança, muita precisão. Esse evento ele vai acontecer agora, próxima semana, entre os dias 18 e 21 de agosto. E foi feito para médicos que querem justamente, não somente depender dos planos, tá bom? E ganhar, obviamente, mais confiança e serem mais valorizados do ponto de vista profissional. E hoje eu trouxe um colega médico, tá? Um grande amigo, aluno, chamado Dr. Gustavo Francisco. Ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, intervenção em dor. E a gente vai falar mais sobre isso com ele agora, que eu acho que ele já está aqui. Deixa eu ver ele aqui. Muito bom. Cadê o Dr. Gustavo? Fala, Pessoal que está chegando doutor. agora, gente, isso aqui é um Tá tranquilo. pré-aquecimento. Oi? Tô tranquilo aqui. Tá tranquilo? O áudio legal? Aqui estou escutando bem, tá tudo perfeito. Saudade de você, só. Ah, Gustavão, obrigadíssimo pelo seu tempo, tá? Obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite. Ao pessoal que está chegando agora, lembrando que isso aqui é a nossa live de aquecimento para a nossa jornada completa, que será realizada próxima semana, do dia 18 ao dia 21 de agosto, tá? Então, se você quer saber mais como o ultrassom pode valorizar ainda mais o seu exame, como é que o ultrassom ele pode valorizar ainda mais a sua consulta, os seus procedimentos e até, por que não, os seus exames de uma forma geral, tá? Essa live aqui é para você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com um conteúdo muito enriquecedor. E de forma prática, Gustavo, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, por favor. Olá, gente. Eu sou Gustavo Francisco, sou médico ortopedista. Como o Luiz falou, sou cirurgião de joelho aqui em Alagoas, na cidade de Arapiraca. É a segunda Apiraca. maior cidade aqui daqui do estado de Alagoas.
E aí eu vou começar fazendo um breve resumo da minha história, que Luiz é um divisor de águas aí na minha carreira e no meu segmento aí como Mas ortopedista. deixa eu te falar uma coisa, Gustavo, antes de você complementar. Uma das dúvidas que eu escuto, né, antes de você começar a sua história, que é uma história real, é uma história realmente verídica, tá? Eu quero fazer alguns pontos de raciocínio, até para você afirmar ou não confirmar, tá? E eu quero que você seja sincero. Será que o Beleza. paciente vai pagar mais pela minha consulta com ultrassom? Na minha região, ninguém aceita preço alto. O plano cobre, então o paciente não paga particular. Esse medo, Gustavo, é muito comum e faz com que o médico fique preso ao plano de saúde. Não que ele não possa atender plano de saúde, mas ele não fica exclusivamente dependente do plano, uma vez que os planos estão cada vez mais verticalizados e cada vez fazendo cada vez mais pacotes, diminuindo o preço e aumentando a nossa jornada de trabalho sem nos ser prestigiado como profissionais, tá? Então você acaba atendendo mais plano, mais volume, às vezes deixando a desejar um exame bem feito, um atendimento de qualidade, sem tempo e sem retorno proporcional ao esforço dele. E o que realmente faz o paciente aceitar, né, pagar mais às vezes, não é só o tempo de formado, né? E nem o número de diplomas. Ah, porque eu fiz um fellow em Harvard, eu fiz um fellow na Europa, porque eu tenho um mestrado, doutorado. Joia, parabéns, muito bom. Eu gostaria, um dia, acho que eu vou fazer um mestrado, doutorado. Mas veja bem, se você não consegue uma resolução, se você não consegue resultados reais, nada disso, né? Até porque eu acho que nunca ninguém, na tua prática clínica, alguém já perguntou onde você aprendeu, onde você formou, quem é Gustavo? Gustavo fez fellow em algum lugar? Não que isso não seja importante, pelo contrário, eu sou super acadêmico e gostaria de mais tempo para fazer um mestrado e um doutorado, mas com a resolução que eu tenho hoje através da ultrassonografia. Eu queria que você falasse um pouco disso e um pouquinho da tua história, do começo. Do começo mesmo ali, desde o início da tua clínica, antes ali do projeto da tua clínica, como que você tinha um planejamento, como que esse planejamento foi modificando e quem é o Gustavo hoje com a metodologia nossa. Beleza. Então, o que você resumiu é exatamente isso. A gente se preocupa muito em colecionar muitos diplomas, que são importantíssimos, isso aí acho que nos respalda de muita coisa, mas assim, o que vale mesmo é o resultado que a gente traz para o nosso paciente. Isso aí que é fundamental. E aí, ultrassonografia para a gente da ortopedia, até a gente ter o entendimento do que isso representa, para mim foi um divisor de águas, né? Assim, o poder de resolução, a gente que estuda, faz um bom exame físico, tudo, quando a gente coloca o ultrassom e consegue ter uma assertividade, que às vezes você acha que é uma coisa ali, o exame ali é menisco, é pata de ganso, é a dor mais posterior, é uma tendinopatia. Então, com toda a metodologia que você ensina a gente já sai dali com o diagnóstico praticamente feito. Às vezes a gente precisa pedir uma ressonância, mais para o sentido, digamos assim, de documentação do caso, do que da certeza daquilo que a gente já viu e daquilo que a gente constatou na hora que fez o exame. Às vezes acontece, né, Gustavo, de a gente ter uma dúvida, acontece de a gente não achar aquilo que poderia ser o diagnóstico. Acontece, não vejo problema. Você, como cirurgião de joelho, veja bem, você, como cirurgião de joelho, dentro das patologias existentes da região do joelho, eu citaria aqui lesão de meniscos, lesões de ligamentos cruzados, canto lateral, edema ósseo e uma lesão cartilaginosa pequena. Algo Perfeito. mais?
É isso aí. O resto a gente consegue fazer diagnósticos simples. E às vezes até o paciente tem uma imagem sugerindo e a gente no ultrassom, o diagnóstico, quando a gente vai ver a clínica, não está batendo. O paciente fez uma cirurgia e não melhorou. E o paciente com a Entendeu? prótese? O que ele vai fazer? Exatamente. Aí você só vai olhar o raio-x. Se ela tiver sinal de soltura, tudo bem, mas se não tiver, o que é que você vai fazer? E aí, para só resumir aqui a minha história, em 2022 eu estava abrindo a minha clínica. Era um sonho que eu tinha, consegui fazer uma clínica no padrão, para a minha região, no padrão AA, e no local, na melhor localização da cidade, com tudo bacana. Coloquei um raio-x, coloquei tudo. E aí a minha ideia era a ideia que a gente tem de ortopedista geral. Eu sou cirurgião de joelho, é abrir a porta, botar a gente para dentro para ir buscar paciente que seja cirúrgico. Você começa a fazer a triagem dos casos clínicos, mas o objetivo de quem é cirurgião de uma área é buscar casos cirúrgicos, né? E aí começa as dificuldades, né? Você começa a ver que o número de pacientes que chegam para a cirurgia não é tão significativo. Você abre uma clínica de um padrão melhor, você já tem um custo agregado muito maior. Raio-X, técnico de raio-X. Eu abri com pronto atendimento, coloquei equipe de enfermagem, equipe de técnica de imobilização. E comecei a viver um dilema de você trabalhar para manter a clínica aberta naquela situação. E aí a gente, bem recente, abrindo a clínica, a gente já começa a ficar muito preocupado, perder noite de sono, ter dificuldade. E aí, nesse período da abertura da clínica, um amigo meu disse, cara, vai fazer ultrassom, porque o ultrassom vai ajudar aí a você fazer uma agenda, vai gerar exame e tudo. E aí eu comecei a pesquisar sobre ultrassonografia, fiz Na um tua curso. cabeça, como cirurgião de joelho, como que você via o ultrassom? Fala a verdade. Cara, eu vi ultrassom, eu vi aquelas cores de cinza ali, olhava ali para lá, para cá. Tinha que confiar no colega que você achava que tinha alguma noção de exame, para realmente acreditar naquilo que estava e indo muito buscando a clínica, né? A ortopedia tem muito teste específico que ajuda muito. E aí eu olhava o exame e ia bater a clínica para ver se o cara tinha, se era o Supra, você já tinha uma noção e o cara botava ali que é o Supra, mas a gente não conseguia entender bem o que eram aquelas imagens ali. Então fiz um curso intensivo, me ajudou muito, deu alguma referência, mas ainda muito na escuridão, tá? E aí veio um anúncio do Luiz Felipe falando dos cursos, da forma como ele abordava. Eu comecei a ver os vídeos dele na, 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 no YouTube, comecei a ver alguma. E ele falava com uma coisa com uma coerência muito grande entre a clínica, o que ele mostrava na imagem, que aí você começava a entender realmente o que estava mostrando, e comecei a me interessar. E aí, nisso aí eu entrei em contato, ele já não tinha vaga para o curso aí, na época que ele fazia um curso com experiência de ficar aí na clínica dele, visitando. E aí foi quando o cara disse, olha, vai fazer um curso com outro médico lá em Salvador. Eu digo, rapaz, eu vou atrás desse cara aí, desse cara aqui aí, que ele parece que entende do ramo. E aí cheguei lá, me deparei com, assim, fiquei muito impactado, na verdade, com o que eu vi, o que o Luiz fala, porque assim, antes de falar é fácil, mas para você que não está do outro lado, que está ali tocando ficha, tocando plantão, tocando tudo ali, é uma mudança muito grande de paradigma, porque assim, a gente tem um paradigma de trabalhar muito, de tocação de serviço, e aí o Luiz era tudo para tudo, né? Pouca gente, muita qualidade, a busca assim, da excelência no que faz. E a partir daí você vai começando a ter resultado. Então, assim, quem conhece o Luiz sabe que
ele é uma referência, é o cara dos casos difíceis. Você tem um caso difícil, que nada está batendo, manda na mão dele que ele vai pegar ali a máquina dele ali, agora que ele, o jatão que ele tem aí, o V7zão, e vai achar de certeza, cara. Então, Deixa eu te assim, fazer uma pergunta. Nesse momento que você decidiu ali me olhar, tal, assim, teve críticas, outros médicos da tua cidade, olharam, pô, tu é cirurgião, cara, tu vai fazer exame de ultrassom, tu vai deixar de muito, operar, tu vai deixar de ser cirurgião. Existiu essas críticas, o cara, mimimi, o mumumu ali? cara, acho que você está ficando meio doido, esse rapaz vai entrar nessa aí de ultrassom É de moda, tá na aparelho. moda. Não, não. E aí você abre o horizonte de uma forma que, assim, você não tem volta, porque quando você vê a capacidade, a possibilidade de resolutividade que você adquire no seu consultório, muda totalmente o jogo. Então, assim, você vai começando a ter uma autoridade de resolução, o paciente chega para você com dor, você já, no exame ali físico, você já tem praticamente a gente que consegue fazer uma hipótese e o ultrassom vai lá e comprova, você mostra ao paciente. É condilite, se é só um processo inflamatório, se tem uma ruptura, até para você Peraí, mas peraí, você é cirurgião de joelho, tu já tá vendo cotovelo? ver tudo. Hoje a gente tem Há que ver. muito, eu escuto muito, né? Eu sou cirurgião de ombro, eu só quero aprender ombro. Eu sou cirurgião de quadril, eu só quero aprender quadril. E você, cirurgião de joelho, tá fazendo tudo hoje. Tudo, tudo, coluna, tudo, faço tudo. Ultrassom. Acabei de atender um paciente, demorei aqui a chegar, acabei de chegar em casa, porque atendi um paciente agora. Luiz é o cara, a gente discute muito sobre a coluna, mas ele, Gustavo, eu já tenho tanto trabalho aqui com o que eu faço e eu sei que é. Ele é a grande referência do Rio de Janeiro. Toda a prótese de quadril que dá problema, a galera procura Luiz. A prótese de joelho que ninguém sabe o que é que está acontecendo é para o Luiz. E ombro é para o Luiz. Então tudo aí é para o Luiz. Então eu entendo ele, não consegui nem chegar na coluna. Ele não dá nem para chegar. Mas já acabei de atender um paciente agora no consultório com a crise de coluna. Estava com 12 dias de radiculopatia sem dormir. E o paciente saiu andando da clínica agora. Uau. E o Tudo, que que era? tudo feito com ultrassom. O paciente tinha uma hérnia de disco e a gente conseguiu, através de ultrassom intervir, tirar o paciente saiu andando agora daqui. Legal. Fez o quê? Um ramo médio, Não, fiz a raiz mesmo, uma raiz raiz. de L4. Era a radiculopatia de L4. E Legal. aí fiz, ele veio e já saiu tranquilo. E aí a gente sugeriu uma abordagem mais regenerativa. E aí a gente vai fazer, que é outro caminho sem volta. Porque, assim, o que o Luiz mais ensina, e eu acho que é o que a gente tem que aprender, primeiro você tem que aprender a diagnosticar. Ver, ter padrão de excelência, para depois botar as agulhas nos outros. É, Porque eu muita falo uma gente. coisa, eu falo também uma coisa, Gustavo, o seguinte, veja bem, condutas, o que você aprendeu um ano atrás de conduta, você concorda comigo que muita coisa mudou para melhor? Total. Você concorda que as condutas que você fazia, igual cirurgia de joelho, as condutas elas vão sendo aprimoradas, tá? Mas a técnica de ultrassom, ela é uma única. Ela não tem melhoramentos de uma forma como a conduta, entendeu? Então, assim, quando você aprende a técnica, hoje você com a técnica que você sabe, o teu padrão de atendimento, ele vai ser sempre linear do ponto de vista de resultado. A conduta, hoje, você faz uma coisa. Daqui a um ano, você vai estar fazendo outra coisa com a mesma técnica que você aprendeu. Perfeito, perfeito. Não é verdade? O segredo é aprender a ver e a entender realmente. A conduta vai variar. Tem coisa que saiu de moda, volta para moda. E aí a gente sabe que isso é um ciclo. Mas você diagnosticar vai lhe dando uma confiança
e um poder de resolutividade muito maior, independente de que tipo de resolução você vá fazer. Mas o que aumenta é sua acurácia e seu poder digamos assim, De de resolução. excelência de resolução do seu atendimento. Então, assim, eu era um médico antes de ultrassom, hoje eu sou um médico depois de ultrassom. Eu não canso, o Luiz sabe disso, a mesma também honro também muito o Dr. Fábio Costa, que foi com ele nesse curso aí que minha vida mudou. Então, assim, eu fui para o curso deprimido e voltei cheio de energia. Eu lembro que a gente se encontrou no último dia, foi na final da Copa do Mundo. A gente assistiu no aeroporto. Foi. E eu apertei a mão dele e disse a Luiz, obrigado, cara. Você reanimou tudo que eu vinha fazendo. E dali foi só. A clínica era um padrão, hoje a clínica é outro padrão, de outro tipo de atendimento, outro tipo de visão, outro tipo. Tem mais negócio de tocar ficha. Antigamente era fazer volume para filtrar paciente. Não, hoje é menos paciente, mais qualidade, ticket mais alto e o padrão de resolutividade cada vez melhor. É isso que a gente está buscando. Você não É aumentou o preço, menos. você aumentou o seu valor. Exatamente. Hoje eu Aí eu te consigo, na pergunto, minha. se você tivesse que tirar alguma coisa na clínica que você faz hoje, você tiraria o quê? Tiraria o ultrassom? O raio-x. O raio-x. Raio-X? Estou pensando em tirar o raio-x e botar uma sala de procedimento lá. Porque é tanto paciente para fazer o procedimento que a gente começa a investir em laser, terapia física, campo magnético, onda de choque, neuromodulação. E aí hoje eu precisava de mais uma sala. Estou no dilema agora de ver fazendo o custo de tirar o raio-x e colocar outra sala de procedimento com outro ultrassom para aumentar a minha capacidade De de atendimento. atendimento de resolução. Então, o ultrassom permitiu eu, nesse período, praticamente eu tripliquei o valor da consulta hoje, da minha consulta, depois que eu agreguei o ultrassom. Hoje eu trabalho com antecipação de consulta, então, assim, o paciente para marcar tem que pagar antecipado para garantir a vaga. E é tranquilo, a agenda é cheia, todo dia, graças a Deus. A gente não falta paciente privado. Eu Não faltam ainda. pacientes e pacientes que te amam, porque pelos comentários aqui eu só estou vendo elogios. Tranquilo, que bom, que bom. E aí a gente busca esse padrão aí que o Luiz ensina a gente. Assim, a didática do Luiz, o curso eu posso dizer que eu fiz curso com quase todo mundo aqui do Brasil. Então o Luiz sabe disso. E mesmo bicho, tu já está num canto, quando eu olhava, eu já estava em outro. Esse rapaz, tu não para, não. Eu disse, Não não, bicho, para, não. era sede de ver coisa, tudinho. Sempre aí do lado dele, eu fiz toda a formação, tudo que o Luiz faz, eu estou dentro. Então, assim, Verdade. fiz a mentoria dele, foi para mim, foi assim, naquele primeiro momento foi muito importante para mim. Ainda penso e vou voltar com certeza, ser aluno da mentoria dele, porque a gente discutia muito protocolo, discutia muito caso difícil, Luiz, o caso assim, tal. Ele ia lá, puxava no arquivo, ó, eu fiz esse caso assim, ó, peguei tal, tal. Luiz, ó, isso aqui não está dando certo, isso aqui é difícil. Vamos discutir esse caso tal. Esse caso aqui eu fiz assim, assim, assim. O que é que você fez? Eu fiz isso, eu vi isso. Ele olha desse jeito, porque às vezes tinha casos que eu olhava e não conseguia ver. Ele assiste a aula, vai lá, pega a aula, assiste de novo. Eu ia lá, assistia de novo e dizia, aí, Luiz, acertei. Era isso mesmo que você tinha dito. Então, É isso assim, aí. aí o que eu queria dizer, eu fiz curso com todo mundo, e grandes professores, excelentes professores, grandes metodologias, mas nada digamos assim, do nível de conteúdo que o MSK Power tinha, no sentido. Você assiste a aula do Luiz, você estuda tudo de novo. Volta a estudar ortopedia, estuda anatomia, estuda ultrassom. Eu estou fazendo neuromodulação periférica, assim, estou gostando muito de fazer. E assim, estou muito no começo ainda do entendimento, mas o meu resultado é excelente porque
Eu sei, a formação basicamente é uma anatomia topográfica. E a gente que tem o ultrassom do lado é outra visão. A gente revisa as aulas todinha do Escapar, eu vou lá, assisto minhas aulas. A gente sabe exatamente onde é que tem que neuromodular, porque a gente sabe a anatomia todinha e o ultrassom da profundidade, o local onde você quer botar a agulha, tudo isso aí é outro nível de qualidade de resolução já nessa técnica que eu tenho. Então, assim, o curso é para o cara que quer aprender ultrassom, para usar no consultório, é para o cara que quer aprender a laudar. O Luiz ensina de forma maestria. Eu não faço laudo, porque eu não tenho tempo de fazer laudo. Não é que eu não queira, não gosto, não. O Luiz tem lá toda a metodologia, ensina a fazer laudo, ele mostra laudando como é que faz o exame. Então, quem quiser fazer a agenda, dá para fazer a agenda. Quem quiser aprender para agregar valor, dá para fazer. E aí depois vem o passo que é a porta do céu, que é a parte da intervenção e da medicina regenerativa, que aí ele também domina com maestria. E aí a mentoria eu aprendi muito com ele, assim, foi o que mudou muito. Eu fiz vários cursos também de medicina regenerativa, mas o Luiz tem uma Você, expertise. você, rapaz, já fez todos os cursos que tem nesse Brasil. Eu te admiro muito por isso. Já Agora, eu vou fiz. te fazer uma pergunta, Gustavo. É, qual a principal mudança realmente ali na prática clínica, né, que você enxergou depois de aplicar o ultrassom, tá? E porque antes do ultrassom você se sentia um pouco assim frustrado na clínica. Vamos supor, existe o Gustavo do raio-x com a clínica, né? Então, qual foi a principal mudança na prática? Quando você começou a fazer ultrassom, qual foi o teu maior impacto ali? O que te gerou de mais uau? Foi, tipo assim, a certeza de você poder já ter uma hipótese diagnóstica e o paciente chegar no primeiro momento e você já definir uma conduta mais assertiva. Eu acho que isso é independente de você fazer intervenção ou não, que a intervenção também já muda totalmente a sua realidade como médico, como clínico e como referência, mas principalmente é a assertividade que você tem na hora de fazer um diagnóstico. Você olhar Apesar, no olho, apesar de você olhar você não dar laudo, é, você hoje solicita menos raio-x e solicita menos ressonância, mesmo não laudando, e você consegue ver mais o diagnóstico ali? Ou você olha e mesmo assim pede os exames complementares ainda? rapaz, no paciente privado, eu já olho e já tento conduzir tudo diretamente. Às vezes, quando o paciente, por algum motivo, tem alguma questão médico-legal, que precisa dessa parte previdenciária, Claro. precisa de autorização de alguma coisa, ele tem algum plano de saúde, alguma coisa que ele precise agregado ali, ou às vezes a família tem alguma dificuldade nesse tipo de entendimento, a gente pede, ainda segue pedindo alguns exames, mas muita coisa eu consigo resolver. Às vezes eu atendo em outros locais, eu levo um ultrassom portátil, consigo fazer boas imagens, consigo fazer o diagnóstico, consigo definir uma conduta e ali mesmo já resolver o problema do paciente. Então, assim, o poder de resolução seu muda significativamente. Você se Gustavo, sente hoje você se sente mais poderoso, né? Eu costumo falar que total, quem total. domina o ultrassom fala, abre os braços e fala, pode vir o próximo. Pode vir próximo, a gente você assim, é uma mudança, muda, você muda o mindset, né? Então, assim, você vê o consultório de um jeito e você, depois de ultrassom, vê o Qual a tua consultório. porcentagem hoje de particular e plano? Acho que hoje particular e plano, 75% particular, 25% plano. Legal, bacana. E ainda assim, o paciente do plano, às vezes, o plano não é aquele plano que autoriza Claro, tudo, né? E você ali pode oferecer uma resolução na hora, caso o paciente queira. perfeitamente. Isso acontece com alguma frequência. Você mostrar a possibilidade do tratamento, assim, do paciente, o paciente se sente confiante, que você mostra a lesão, que às vezes ele está com a dor
E às vezes já foi a 2 ou 3 colegas que não conseguiram fazer o diagnóstico, às vezes não tem familiaridade com o método, e aí a gente vai lá, identifica a lesão, mostra o que é que está acontecendo ao paciente, e aí lhe dá um poder de confiança no que você está fazendo, que lhe permite você muitas vezes propor um tratamento, o paciente até naquele momento ali já diz, não, doutor, eu quero fazer, que eu quero. Entendi o que é que eu tenho, eu quero resolver. Como é que resolve? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta difícil. Tá. Você já falou muito de didática. Obrigado. Mas eu quero saber o seguinte: não sendo nenhum tipo de didática, esquece a minha didática. O que você mais viu que fez a diferença ao aplicar o método que eu te ensinei de ultrassom? Rapaz, para dizer assim, é difícil, porque assim, era muito a metodologia que você faz, ensina, torna a coisa muito mais fácil da gente entender, entendeu? O conhecimento, a anatomia, a relação de tudo, das patologias com a anatomia, tudo isso assim é um conjunto de coisas que faz com que tudo funcione na cabeça da gente. Então, até o cara diz, que curso eu faço? Eu digo, cara, faz o do Luiz, porque tem tudo lá. Tá tudo, não estou brincando não. Tem a referência de tudo, tem anatomia, ele vai lá e ensina anatomia, e depois vai dar aula de patologia. Só de tendinopatia do calcânio, eu acho que ele tem umas 4 horas de aula ali, uma coisa absurda. Pô, eu digo, pô, vai assistir essa aula todinha de tendinopatia do calcânio. Tem tudo que você pensar de Tem uma tendinopatia aula do calcânio. especial que eu fiz só de tendinopatia calcâneo, isso mesmo. Eu fiz a aula de tornozelo, eu falei, cara, tendão calcâneo, cara, é muita coisa. Eu tenho que fazer uma aula só para isso. Aí eu falei, ai meu Deus, lá vai eu procurando mais trabalho, né? Porque uma aula dessa eu demoro meses para fazer. E aquela aula que você faz, que relaciona a imagem, você fazendo o exame e a posição do paciente, que é aquele que você faz, aquela é fantástica. Aquilo ali já vale tudo ali, porque o cara no final ali ainda você faz A aquele que é demonstração prática. demonstração prática. Aquilo ali é sensacional. Aquilo ali Me não diga tem uma preço. coisa, aquilo é sensacional, é uma das aulas que eu mais gosto. Agora me fala uma coisa, no, depois que você voltou de Salvador, você nos mandou um print. Que print foi esse? Cara, foi da minha produção do plano de saúde. Na época, quando eu estava ainda focado no plano, né? Depois eu fui adquirindo, digamos assim, mais confiança na coisa que fazia, mas ali eu fiz um print da minha produção, que aí eu agreguei ainda mesmo no plano a parte intervencionista que eu aprendi lá Melhorou com o quanto? Quantas vezes? cara, eu acho que naquela produção tinha aumentado, acho que 400%. Eu acho que saí de um valor 400% ali, mandei para você, mandei para o Fábio na época, ele Eu mudou. lembro. E aí o privado saiu de. Hoje não tem nem como comparar com aquela época. Apesar de a gente tem a defasagem da nossa moeda, tudo mudou, mas assim, virou o jogo, mudou a chave. Então, assim, eu era um médico, jogava um jogo e hoje eu jogo outro jogo. Então, É. assim, é Na mudança verdade, de paradigma. você hoje vai fazer um tratamento com terapia por onda de choque, você guia o posicionamento e o local. Hoje você vai fazer um laser, você olha pelo ultrassom aonde vai fazer o laser, a topografia. Consigo Você vai fazer uma medicina regenerativa, você tem que jogar o líquido na lesão. Você vai fazer um ácido hialurônico, você tem que ter certeza que está numa articulação, quadril, ombro, um cotovelo, um tornozelo, até um porque a joelho às gente, vezes. a gente que fazia as cegas, todo mundo é só apertar aqui, botar o dedo aqui. A gente vê como é diferente depois que a gente vê no ultrassom. E, rapaz, eu achava que era só botar aqui e aí até você ter. E outra coisa, e você tem essa possibilidade do segmento do seu paciente, né? Você começa a tratar, o paciente tem uma tendinopatia do manguito rotador. Você propõe um tratamento,
E aí é um tratamento que você vai acompanhando e você vai vendo a evolução do paciente. Vai fazendo um Além do screening de paciente, toda a evolução de cicatrização, o paciente vai evolução, tendo uma diminuição do melhora edema. clínica. Exatamente, vai vendo a melhora clínica do paciente e você vai vendo aquela melhora ali através das suas imagens que você vai construindo. Guga, Isso aí vai mudando totalmente a cabeça e o que a gente faz. em quanto tempo o que você investiu no curso retornou? Rapaz, esse do que eu fiz com você, tudo que eu fiz com você, eu acho que um mês, 2 meses, já estava tudo pago. Até as viagens, Tudo, até o incluindo jantar, viagem, hotel, tudo. até o jantar aí no Rio de Janeiro estava pago. Até os vinhos que eu Até os tomava. vinhos. Tá certo. Cara, que Estava legal, pago. que legal. Então, E aí mudou o jogo, muda o jogo. bonito. Às vezes o Luiz falava uma coisa para mim que mudou minha cabeça. Às vezes o Luiz fazia e a gente discutia muito. Não, que eu vou comprar a máquina tal, vou fazer isso. E aí ele dizia, eu prefiro comprar isso do que um carro. Eu olhava assim, eu disse, esse cara é meio doido, né? Primeira vez que eu vi ele. Aí depois ele vai conversando comigo, Gustavo, o que é que você faz com o carro? Eu ando, tá? Mas você é motorista, você faz Uber Black, faz alguma coisa assim com o seu carro, trabalha com serviço de concierge de alto nível, eu digo, não. Mas, e com tração, o que é que você faz? Eu digo, eu trabalho com tração. Isso é isso aí, né? Entenda que jogo você está jogando. Então, Pois é, eu tenho um exemplo, né, do Dr. Wellington. Dr. Wellington de Recife, aí do Nordeste. Ele fez os cursos dele em São Paulo e ele tinha um carro lá em São Paulo. Ele aprendeu ultrassom, falou: vou voltar para Recife. Primeira coisa que ele fez, ele vendeu o carro, comprou uma máquina e voltou. Hoje ele tem 10, 15 clínicas, dono de hospital, triplex, carro, tem tudo. Por ultrassom. Porque ele decidiu comprar uma máquina antes de comprar um carrão. Nada contra o carrão. Mas eu acho que pode existir ali uma possibilidade maior quando você investe em sua carreira, não somente em cursos, mas também no equipamento de ponta. Equipamento de ponta gera melhores exames, mais resolução, melhores diagnósticos, melhores procedimentos, mais rápidos, maior produção, maior faturamento. Então, perfeito. é um conjunto. Depois disso, aí você fica querendo tirar a máquina de raio-x para comprar outra máquina. Esse é o dilema. Esse é o dilema. Cara, É, que mas legal, cara. É muito dá bom. bom ver teu depoimento sincero, genuíno, e de um cara que eu admiro muito, um cara que realmente. Eu lembro muito quando você chegou lá, muito desconfiado ali, do zero, né? Você não sabia ligar uma máquina, né, bicho? Sabia nem. Aí o Luiz tinha uma aula e aí a primeira coisa que eu chegou lá era como você sentar no banco do carro. Aí pô, aquela aula ali eu já, tipo, eu acho que eu vou dar para esse negócio aqui, pelo menos para entender aqui. Ele chegava, via ultrassom, era um monte de botão, não sabia para onde é que ia. Eu digo, pô, nunca vou aprender essa porra. Eu tô na, eu tô na, é muito paciente para atender. Eu acho que eu vou perder tempo com isso aqui. Isso só vai me atrapalhar no consultório. É Falei, isso não, que acontece, Gustavo. As pessoas acham que o ultrassom é perder tempo. é E isso, no isso aí. começo, talvez até você perca um pouquinho de tempo. Mas com o médio prazo, você já começa a ganhar tempo e aumentar o valor do conjunto total. Sim ou não? Perfeito, perfeito. Hoje, E aí, hoje é um você olha valor. aqueles botões e fala: eu não preciso saber disso tudo, preciso saber desses 5 botões que o Felipe me ensinou e acabou. Já aqui, pá, foco, profundidade, ganho, e aí a gente posiciona aqui e organiza ali a máquina, vira uma coisa praticamente como você mexer no celular, o hábito que você tem de fazer. Medular. Já vira medular. E você às vezes chega no canto, tem um cara
mexendo assim, você fica agoniado quando vê o cara meio perdido ali, você já quer Aí, meter a mão no trator. Ó, faz assim que já melhora, já fica bom aqui de você ver. E Gustavo, aí vira uma coisa automática. você, médico, empresário, casado com uma bela esposa que eu conheço, a Cris, filhas, toda uma vida social, toda uma vida médica, muito trabalho. Te pergunto, como você fez para se organizar, tua rotina, tua essa correria? Como é que você fazia para estudar? Cara, e tem que buscar a método. Você tem que procurar o seu método e seu tempo e entender que aquilo ali é o que vai fazer você estar aqui do ponto A para o ponto B. Assim, eu já tinha uma certa vivência, eu já estava já digamos, na metade da carreira, eu vou fazer 50 anos, e aí foi um novo começo, né? Você parar para estudar, fazer curso, abrir mão de às vezes estar no final de semana com a família, às vezes era curso, chegava, a agenda apertava, você vai até um pouco mais tarde, e correndo Não atrás, existe milagre, nada cai do céu. nada cai do céu. Então, assim, fui Mas, atrás. mesmo com tudo isso, empresário, pai, marido, conseguia tempo para estudar. No teu tempo, não? No meu tempo, a gente tem que arrumar, porque assim, o conhecimento é uma coisa que não tira da gente, né? A gente pode estar onde tiver, mas quando você adquire o conhecimento, aprende aquela coisa ali, aquilo ninguém tira de você. Então, aquilo lhe Prioridade. transforma, vira prioridade. Então, assim, eu botei na minha cabeça, digo, isso aqui é um novo mundo, ou eu entro de cabeça e mudo a minha realidade de vez, porque quando eu vi a possibilidade, assim, é como disse, muda a ficha. Você está vivendo num padrão de visão, a visão muda. E aí eu olhava o Luiz, o estilo dele, o Fábio era acelerado, o Luiz era mais tranquilo, uma busca sempre pela o menos é mais, né, a excelência do que fazia. E aí eu tenho que dizer, eu tenho que olhar de um lado e olhar do outro, buscar meu ponto de equilíbrio. Porque cada um não adianta eu querer ser o Luiz, não adianta o cara que está hoje me vendo numa situação muito melhor do que eu era antes, querer ser igual, não. Ele tem que achar o modelo dele, a fórmula dele. E como diz o sucesso deixa a pista, né? A gente tem que ir atrás, por isso que vale a pena fazer o curso. Eu acho que quem às vezes a gente eu vou me apertar aqui, mas aí você às vezes está pagando coisas que são totalmente desnecessárias e abrir mão. Quando eu digo que eu tinha que mudar a cabeça, era investimento, era o cartão cheio de boleto de custo, de viagem, de hotel, de tudo, mas a gente lá na frente vai ver o resultado. Você estava Isso no aí. padrão de faturamento, isso é natural. Você começa adquirir novas possibilidades, novas competências, e aí a sua vida, seu posicionamento vai mudando, as pessoas vão vendo você diferente, porque você começa a resolver coisas que os outros não resolviam antes, e que às E vezes hoje você, você se tornou uma referência na sua cidade, sim ou não? Ou melhor, na região. graças a Deus, não tendo o que reclamar, não. Eu Hoje você é uma trabalho referência na região. Foi quando que a gente começou? Juntos? 2000 dois, e? praticamente era dezembro, que era a Copa do novembro. Primeiro contato com você foi novembro de 2022, praticamente 22. A gente tá 3 anos, falando aí de 2 anos e menos de 3 anos. menos de 3 anos. E já virou uma Mudou, referência. Gente, se tornar referência é o cara ser reconhecido não somente pelo paciente, mas por outros colegas que o encaminham. Óbvio que para se tornar referência tem que ter a dedicação que o Gustavo teve tão pouco tempo. Eu faço ultrassom há 13 anos. Então, Felipe, você tem muito tempo, mas eu já tive o mesmo tempo que o Gustavo, eu já tive o mesmo tempo de que todo mundo que começa do zero. Então, basta dar o primeiro passo, basta seguir, basta ter prioridade e assim seguir. Gustavo, eu quero que você
deixe suas últimas palavras. Eu quero te agradecer. Vou deixar você ir na sua terça-feira para te agradecer. Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu carinho, obrigado pelas tuas palavras. Que você se mantenha esse profissional e essa pessoa, esse cara que eu tenho uma admiração incrível, você sabe disso. E finalize com suas palavras para eu poder te deixar aí. Eu queria dizer só, agradecer aos pacientes aqui que mandaram mensagem aí pelo carinho de todo mundo. Queria Todos te amam. dizer, queria dizer que às vezes o colega olha, acha caro, acha que é isso. E às vezes isso aqui, o custo do Luiz é o preço de uma viagem, né? Não é uma viagem talvez aqui pertinho na América do Sul. E aí, você fizer o curso, você vai mudar de patamar. Você muda até de lugar que você está viajando depois de um tempo do curso. Assim, o que brincadeiras à parte, assim, às vezes a gente pesa muito isso aí, mas se a gente tem a oportunidade do conhecimento e um conhecimento de qualidade, um conhecimento que pode mudar a vida da gente, eu acho que a gente tem que tentar sair do caminho que a gente está. A gente não vai nunca ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, com a mesma cabeça, com as mesmas competências que a gente tem. Isso aí é um erro da gente tentar fazer isso. Então, assim, o ultrassom foi a virada de chave que eu tenho e eu devo muito a esse cara aí. Hoje, a vida que eu tenho, a minha clínica só existe, eu digo em todo canto, por causa dele e do Fábio Costa. Senão, eu acho que eu já tinha. Se eu não tivesse falado naquele domingo lá com o pessoal aí do seu time, eu acho que eu ainda ia bater muita cabeça, talvez não tenha conseguido manter a clínica aberta, porque Eu lembro disso. o, a clínica até pedi lá as palavras lá Eu do só não ultrassom. lembro disso como eu lembro o momento de felicidade sua quando você mandou o print pra gente e dizendo, cara, agora eu vi uma luz onde eu não Isso, enxergava nada e eu achava isso, que não ia dar conta do que eu tinha promovido como empresário e eu não via nenhum perfeito. tipo de luz. E depois que eu saí daqui, eu enxerguei uma luz, enxerguei um faturamento melhor, enxerguei outras possibilidades e dali, meu amigo, você voou. Graças a Parabéns. Deus. Muito obrigado. Um beijo para você, um beijo para a esposa, para as filhas. Obrigado, meu irmão. Saudades. Eu vou Conta voltar comigo, aí, eu tamo junto. tenho que voltar aí fazer as tarefas de novo, porque tá perto de você, tá perto do que é bom. Vamos combinar Acredito. um curso aí em Araraquara. Vamos lá. Vamos sim, vai ser uma honra e um prazer, viu? Vamos lá. Grande Obrigado, meu abraço aí, irmão. ó. Vai com Deus. E tudo de bom aí. Obrigado. Pessoal, é exatamente isso que o ultrassom permite, né? Transformar uma consulta comum em uma consulta resolutiva, diferenciada e, obviamente, por consequência, multiplicar o valor que você pode cobrar do paciente. Então, não é cobrar mais caro, é criar valor, criar valores. Gustavo, tenta lá em cima no canto direito, um xizinho. Tem? Pronto. Vou Obrigado, sair. irmão. Então, gente, é isso. E para essa edição, essa jornada das aulas práticas, você vai receber também um material exclusivo que eu preparei para vocês. Assim que vocês entrarem no link, o link já está na minha bio, é a link da nossa inscrição da jornada, que acontecerá próxima semana, ao vivo, 100% online, gratuito, para médicos que querem, assim como o Gustavo, se transformar na ultrassonografia músculo esquelética. Tudo isso com um valor agregado muito bom, os pacientes muito felizes e, obviamente, tudo isso fazendo com que você transforme ainda mais o seu poder de atendimento. Um beijo especial para o Dr. Fábio Costa, que acabou de entrar. Se você ainda não se inscreveu, gente, se inscreve, faça sua inscrição. O link está lá na minha bio e a gente se vê amanhã. Para você que está no YouTube, o link está aqui na descrição. E para você que está no YouTube vendo replay, vai lá no link da bio, faça sua inscrição. Te espero agora, tá bom? Um beijo. Gustavo, um beijo para você. Obrigado. Boa noite.